Olá, você vai assistir a um vídeo produzido pela Diretoria de Estudos Doutrinários da Comunhão Espírita de Brasília. Meu nome é Victor Medeiros e hoje meditaremos sobre a parábola do semeador. Esta parábola que se encontra nos 3 evangelhos canônicos, isto é, os evangelhos de Marcos, Mateus e Lucas. Para a nossa leitura de hoje, eu escolhi a que está grafada no livro de Marcos, no capítulo 4, versículos 1 a 9. O texto que usaremos para a leitura vem da Bíblia de Jerusalém. E após a leitura, para nos recordarmos dessa passagem maravilhosa, faremos as nossas considerações. Então vamos lá. O texto diz o seguinte: E começou de novo a ensinar junto ao mar. Veio até ele a multidão muito numerosa, de modo que ele subiu e sentou-se num barco que estava no mar, e todo o povo estava na terra, junto ao mar. E ensinava-lhe muitas coisas por meio de parábolas, e dizia-lhes ao seu ensinamento: Escutai, eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte da semente caiu na beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra parte caiu em solo pedregoso, e, não havendo terra bastante, nasceu logo, porque não havia terra profunda. Mas, ao surgir o sol, queimou-se, e por não ter raiz, secou. Outra parte caiu entre os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deu fruto. Outras caíram em terra boa e produziram fruto, subindo e se desenvolvendo. E uma produziu 30, outra 60 e outra 100. E dizia: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, essa é a nossa leitura, para recordarmos essa parábola, que com certeza nós já estudamos ela, porque ela se encontra no item de número 5 do capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo. Outra boa fonte que nós podemos beber explicações maravilhosas sobre essa parábola. Mas hoje eu queria deixar uma reflexão sobre ela, para nos ajudar nesses tempos em que estamos convidados a refletir sobre nós, a refletir sobre o que nos rodeia de uma maneira um pouco mais tranquila, um pouco mais serena, e eu diria até que com uma profundidade maior. Antes de iniciarmos o nosso pensamento, vamos apenas entender um pouquinho deste contexto dessa parábola, porque isso facilita a nossa compreensão e torna o entendimento mais tranquilo e mais sereno. Haroldo Dutra nos diz que a época que esta parábola foi dita, a semeadura, ela não era feita da maneira que se faz hoje, que a gente vai lá, arar o campo, depois joga a semente. Não. As pessoas que iam semear, elas simplesmente saíam e atiravam as sementes. Depois, na hora de colher, elas voltavam, pisavam no solo, arrancavam as plantas, e aí você pisava, remexia, jogava fora, cortava o mato, ia removendo as coisas, e assim a terra ia se misturando. Então, aquilo que nós fazemos hoje, que é o chamamos de arado, naquela época as pessoas praticamente o faziam na época da colheita e não na época do plantio. Por isso que não nos estranha que quando o semeador da parábola sai a semear, a terra está desse jeito toda. E algumas sementes caem nos mais diversos lugares, algumas caem no caminho e as aves comem, outras caem nos terrenos rochosos, outras caem na terra boa e assim vai florescendo. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec nos traz boas explicações sobre esse assunto. E no texto de Marcos, e isso é uma coisa legal, porque Jesus faz uma explicação sobre essa parábola também, nós podemos conhecer logo a continuação, a partir do versículo 10 do capítulo 4 do livro de Marcos. Jesus explica essa parábola sob o seu ponto de vista, e essa também é uma oportunidade de conhecermos o que o mestre pensava sobre o assunto. É claro que nós precisamos entender que se falava um linguajar e se falava para um público à época, e talvez a forma como
as escrituras e as traduções trouxeram esse texto para nós, talvez não traga para já o entendimento da maneira como nós compreendemos hoje, mas é uma fonte válida para pensarmos. Mas a nossa meditação hoje sobre a parábola do semeador, que eu espero que nos traga muitas reflexões quando formos fazer o nosso evangelho no lar, formos ler o evangelho segundo o Espiritismo, é pararmos para pensar que quando a semente cai no solo, nós estamos falando da palavra de Deus, tal como preconiza as interpretações que nós conhecemos dessa parábola. E muitas vezes nós observamos que as pessoas vão logo dizer sobre os pássaros que levam ela embora, ou seja, aquelas pessoas que não estão preocupadas e não se importam. Outras vão dizer assim: ah, mas tem pessoas que ouvem um pouquinho, né, que são aquelas sementinhas que caem na terra rochosa, na terra pedregulhenta, cheia de pedregulhos, aí sai a raizinha, logo o sol vem e seca, as pessoas já vão dizer: tá vendo? Esses são aqueles que o mundo não as deixa penetrar sobre a revelação divina. E outros vão falar assim: ah, mas temos também a palavra que cai na terra e dá seus frutos, dá 30, dá 60, dá 100. E aí nós ficamos numa angústia danada sobre isso, porque a gente fica querendo se encaixar em modelos que já são preconcebidos, em modelos que servem para nós observarmos as coisas ao nosso redor e observarmos o que nós podemos fazer para nos melhorarmos. Observem, meus queridos, se nós dissemos que existem sementes que dão frutos de 100 por um, obviamente nós estamos dizendo que há pessoas que escutam o evangelho e se transformam radicalmente sobre ele. Mas há pessoas que vão dar 60 por um, e vão escutar o evangelho, e vão ter aquele movimento ali um pouco mais palatino. Há outros que vão escutar o evangelho e vão dar aquele movimento 30%, igual está aqui no texto da parábola, e no entanto a gente começa a falar: eu vou dar 100, eu não vou dar menos que isso. Mas será que o importante é essa quantificação? Observe, Jesus colocou essas pessoas na terra boa. Ele nos disse: se nós estamos dando frutos 30, 60 ou 100, nós já estamos produzindo no bem. E é isso que tem que importar. De que adianta nós nos preocuparmos tanto com o tamanho da nossa produção, o tamanho do que nós estamos produzindo pelo próximo? O que tem que nos importar neste momento é o que nós estamos produzindo pelo próximo. Se nós formos quantificar e pegarmos pessoas assim, pessoas famosas do Espiritismo, que nós temos certeza que produziram bastante, como por exemplo Bezerra de Menezes, Chico Xavier, Irmã Sheila, talvez nós possamos dizer que eles produzem 100, mas nós temos condições de ser um Chico Xavier? Nós temos condições de viver uma vida tão renegada assim para dar conta de fazer tudo que Chico Xavier fazia da maneira que ele fazia? Será que para nós não é legal nós pisarmos um pouco no freio e irmos contribuindo vagarosamente à medida que nós podemos? Eu acho que essa é a nossa reflexão, é a gente se respeitar, é a gente entender que essa parábola, ela fala para a gente que se a gente está produzindo no bem, já está bom, já está alguma coisa. Se a gente já pode fazer um trabalho assistencial mínimo, vamos fazer. Não vamos ficar olhando a semente do vizinho que está dando 100 ou 60 e a gente está dando 30. Vamos dar o nosso 30% com alegria. Jesus colocou 30 na mesma terra do 100, porque é lá que nós temos que estar. E essa é a nossa reflexão dessa parábola. Vamos produzir da maneira que nós pudermos. E fica essa nossa reflexão. Produzamos o que nós podemos produzir.
todas elas estão na sua terra boa.